cérebro é um lugar maravilhosamente surpreendente. É o órgão principal do sistema nervoso humano, composto por 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, quase 4 vezes maior que a circunferência da Terra ao redor da linha do Equador. Os neurônios transmitem e recebem informações que nos dizem quando respirar, quando algo é doloroso, nos alertam sobre perigos e quando celebrar uma conquista. Dentro do cérebro, existem 100 bilhões de neurônios que transmitem informações a mais de 400 km por hora. Isso é mais rápido do que um carro de Fórmula 1. O poder do cérebro é surpreendente. E se nossos cérebros adotaram uma forma de pensamento que precisa ser atualizada, corremos o risco de ficar presos em nossa forma de pensar? O que podemos fazer para evitar que essas formas de pensamento se tornem mind traps, armadilhas mentais? Porque, vez por outra, nós caímos em alguma armadilha mental, não é verdade? Vez por outra, a gente meio que se prende em meio a algum problema ou algo muito específico, e nós somos, de fato, desafiados por nós mesmos, dentro de um cenário que, por vezes, nós o criamos. E eu estava refletindo sobre isso, que quando a gente cai numa armadilha física, num ambiente assim específico, é mais fácil ter consciência que a gente está preso. Agora, quando se trata de uma armadilha mental, meu amigo, o nosso nível de consciência vai lá para baixo. Mas vez ou outra a gente cai nisso. Eu gosto muito do pensamento de Craig Groeschel, que ele diz o seguinte: nossa vida está sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. E essa reflexão, ela meio que direciona toda essa série de mensagens. Então, ao longo de alguns domingos, nós iremos falar de algumas das armadilhas mentais que, de fato, atrapalham, capturam a nossa mente. E aí, na semana passada, nós iniciamos ali a armadilha da preocupação e ansiedade. Se você tem interesse de entender mais sobre isso, está lá no nosso canal do YouTube, essa já foi. Hoje nós vamos falar sobre a armadilha da mentalidade de vítima, ou do vitimismo, ou do coitadismo, dependendo, né, da maneira como a gente pensa. E aí, diante de tantas possibilidades, a gente entendeu que talvez fosse necessário adicionar uma quinta armadilha, que é a armadilha do medo. A armadilha do medo. E aí o que acontece? Na semana que vem, ao invés da gente falar da que estava projetada, a gente vai inserir a armadilha do medo. E na semana que vem a gente vai convidar uma pessoa especial para falar sobre isso. É um pastor amigo que vai vir lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, para trazer uma reflexão sobre isso. Eu acho que vai ser muito legal a gente pensar na questão do medo como uma armadilha mental, algo que a gente cria na nossa cabeça. E aí a gente segue a sequência, pensando na mente negativa ou no negativismo, aquelas pessoas que têm essa facilidade de esperar e de conviver com o pior cenário possível. Então, esse é um desafio que a gente precisa levar em consideração. E, por fim, a gente vai falar dessa armadilha, que é a favorita da Dayan, né? Que é a armadilha do tudo ou nada, 880, né? Se não está acontecendo como eu imaginei que é, então eu desisto logo disso aqui e ponto final. Não tem equilíbrio na maneira de pensar ou de conjugar as coisas. Tá? Então, essa semana a gente vai falar basicamente aí de vitimismo. E por que eu falei essa semana? Porque a mensagem do domingo, ela não encerra no domingo. Tá? A mensagem do domingo, ela basicamente é continuada nos pequenos grupos. É exatamente isso. E aí a gente criou esse ambiente para que você possa fazer um test drive dos nossos pequenos grupos. Você vai ter a opção, a oportunidade de repente, experimentar isso.
Porque a mensagem do domingo, ela termina no pequeno grupo. Então, na sexta-feira, a gente criou um ambiente que você pode ir sem compromisso algum. Eu só quero ir uma vez para ver. Beleza, sexta-feira, às 20 horas. Tranquilo. Então, você tem essa oportunidade agora. Mas eu preciso ser da igreja? Não na sexta. Na sexta, você pode ser quem você quiser, o que você quiser. Tá? A gente tem esse ambiente aberto aí para você, que é a continuação dessa mensagem. Se você nunca participou de um encontro de pequeno grupo, é um sinal que você nunca assistiu uma mensagem toda. Porque ela só termina no pequeno grupo. Fechou? Então, pensando nessa armadilha do vitimismo, eu me deparo com uma reflexão, e eu ensaiei bastante o nome desse cara, porque no grego parece ser mais fácil do que no português, mas é o Epicteto. E esse cara, ele é um estoico, ele é um escravo romano que começou a ouvir um famoso estoico chamado Caio Rufo, e ele escreveu, né, ele postulou um conceito que eu acho muito interessante, muito pertinente para esse ambiente em que a gente está falando de vitimismo, que é exatamente isso. Não somos perturbados pelas coisas, pelas circunstâncias, pelo externo, mas pela visão que temos delas. Não somos perturbados pelas coisas, pelas circunstâncias, pelas pessoas ao nosso redor, mas pela visão que temos delas. É a maneira como nós interpretamos a realidade que de fato determina como a gente reage. Isso, se você leva em consideração, já é suficiente para você dizer assim, vou embora para casa, já tem assunto suficiente para eu pensar, porque isso é profundo demais. Eu acho brilhante a ideia aqui de Helen Keller, que é uma cega, surda, nasceu assim, mas ela tem um conceito muito interessante sobre isso que a gente está falando do vitimismo, porque ela disse basicamente assim, a autocomiseração é o nosso pior inimigo, e se cedermos a ela, nunca seremos capazes de fazer nada de sábio neste mundo. Vamos lá. A autocomiseração é o nosso pior inimigo, e se cedermos a ela, nunca seremos capazes de fazer nada de sábio neste mundo. Cega e surda. Ela está dentro de um cenário que ela poderia usar como muleta para falar de sua condição ou para justificar sua infelicidade ou suas limitações. Mas ela não faz isso. Pensando sobre o que ela fala, o que de fato é autocomiseração? Passa por um sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo. Eu vou bagunçar o som. Ei. Que sente dó de si próprio. É o coitadismo. É essa coisa do tadinho de mim. E a mentalidade de vítima, ela se dá basicamente quando você culpa os demais ou as circunstâncias da vida pelo que acontece no seu mundo. A mentalidade de vítima, ela é responsável pela maneira como nós reagimos mal ao contexto em que nós estamos vivendo. Então, uma vítima, alguém que tem essa mentalidade, ela diz coisas como: eu sempre estou em desvantagem por causa das minhas circunstâncias. Ou então, todo mundo está sempre contra mim. Ou, todo mundo tem uma vida mais fácil e para mim tudo é mais difícil.
Ou, não foi culpa minha. Eu não sou responsável por isso. Eu só reagi. A mentalidade de vítima, ela passa por várias áreas da vida, e eu quero pensar com você em como nós nos submetemos a esse tipo de mentalidade e, de fato, nós enveredamos por uma armadilha dentro da nossa cabeça que nos faz ler a situação de uma maneira complicada. Pensa comigo no exemplo de um pai, por exemplo, que o filho dele se meteu numa briga na escola. Se esse pai tem uma mentalidade de vítima, sabe como é que ele vai ler a situação? Isso aconteceu porque o professor não estava vigiando a aula. Isso aconteceu porque esses amigos, esses meninos da escola são gente mal criada, não tem educação, são violentos. Ele vê o filho como vítima da circunstância. Olha que legal. Meu filho é bonzinho, ele não se mete nesse tipo de coisa. Ou então, de repente, alguém que não foi promovido, tinha uma vaga na disputa, não avançou, não conseguiu. E aí pensa assim, sabe por que eu não fui promovido? Porque esse meu chefe é contra mim. Ele me odeia. Ele tem preconceito comigo, porque eu sou nordestino. Sei lá. Olha, sabe o que é isso? Não tem nada a ver com o fato de eu usar o horário de trabalho para encher os meus amigos de meme no Instagram. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com as minhas inúmeras desculpas por não bater as metas. Enfim, na verdade, ele tem algo contra mim, ele nunca gostou de mim. Está entendendo a coisa? Ou então, alguém que sofreu um acidente enquanto estava dirigindo e olhando ali o celular, né? Porque multitarefas, a gente tem que ser multitarefas, né? E aí na cabeça da pessoa, não, sabe por que o acidente aconteceu? Porque o cara que bateu em mim lá atrás é um burro. Não viu que eu desviei assim? Tem que ter direção defensiva, cara. Estava vindo muito rápido. Ou então, seu amigo, seu melhor amigo, recebe uma ligação sua, chamando ele para sair, coisa do tipo, ele diz assim, não vai dar para eu sair agora essa semana, porque eu vou estar estudando, vou estar trabalhando, eu tenho um outro compromisso. E aí você pensa assim, esse cara não gosta de mim, agora quando eu sair eu não chamo mais ele, eu não chamo mais ela. Ou então, de repente, você vem num PG desse da IEB, num pequeno grupo, e aí você, naquela discussão, você toma coragem, levanta a mão para você poder falar também, dar seu ponto de vista, e aí o líder, rapaz, não percebe isso, e dá a vez para outra pessoa, você fica sentido. Não acredito. Igreja é uma porcaria mesmo. Tudo panelinha aqui. Esse pessoal só privilegia os deles. Tá vendo? A prova é isso aqui, ó. Ou então, o marido que é esdrúxulo com a esposa, ausente, e aí ele quer justificar, porque ele trabalha muito, e ele diz assim para a esposa, você não vê tudo que eu faço? Você é muito incompreensível. Não vê que eu estou dando duro aqui na TV? Estou aqui relaxando um pouquinho, minha vida é tão corrida, como se a da coitada não fosse também. Teve até um problema aí no Enem, não foi com isso? E por aí a gente vai desenvolvendo essa mentalidade de vítima, porque a mentalidade de vítima coloca a pessoa na falsa posição de não ter controle ou responsabilidade por sua vida. Tudo é culpa dos outros. Nunca fui eu. Eu não sou responsável, eu só reagi. E aí a mente tenta produzir isso, tenta reproduzir isso. Porque, de verdade, a gente gosta da sensação de estar certo. A gente gosta da sensação de estar justificado naquilo que a gente está fazendo. A gente gosta daquela coisa de ser inocente em meio a um conflito, em meio a um tirateima. A gente gosta da ideia. E aí a nossa mente especialista, porque ela quer dar o que a gente gosta, ela cria um cenário assim, utópico, fictício,
que coloca toda a culpa no contexto, no outro e não em você. E aí você vai vivendo, né, e se mostrando ao mundo como alguém muito resiliente, porque de fato você vive uma grande injustiça que possivelmente pode sim ser uma armadilha mental do vitimismo. Porque você não é o responsável. Você não tem controle. Mas eu não estou dizendo aqui que não existam vítimas reais. Sim, o mundo está cheio de injustiças. Existem muitas pessoas que de fato sofrem violência, racismo, abuso, sexismo. Existe. Isso é comum. O mundo é assim. Todos os dias. Nas mais variadas áreas da vida, pessoas estão sofrendo injustiças e são, de fato, vítimas. O mundo não é um mar de rosas. Inclusive, pode ser esse o seu caso. E talvez você veio para cá e, à medida que eu fui falando, você já foi se irritando. Porque você se vê como vítima. Você se vê como certo. Você se vê como justificado. Eu também. Tamo junto. Principalmente quando eu brigo com a Anaia, eu sempre estou certo. Para diminuir a confusão, eu digo que ela está certa. Mas no coração... Entendeu a malandragem? Mas a vítima sou eu, cara. E você faz a mesma coisa que eu sei. Porque parece ser mais fácil. Mas de onde é que vem essa mentalidade de vítima, né? Às vezes tem a ver com a nossa personalidade, o nosso temperamento. Por exemplo, pessoas que são mais melancólicas, né, dadas às emoções, aquela coisa toda, que tem uma veia mais forte para isso, tem mais facilidade de se posicionar como vítima, e eu estou falando na mente, tá, gente? Do que, por exemplo, uma pessoa que é mais enérgica, né, mais sanguíneo, mais colérico, tipo assim. É natural, talvez, que pessoas da família foram te moldando, te modelando e fazendo com que você pensasse dessa forma. Ou talvez a origem desse vitimismo foi um trauma ou uma série de acontecimentos catastróficos na sua vida e foi te condicionando a pensar dessa forma. E tudo bem. Faz sentido você reagir assim? Beleza. Só que é importante a gente levar em consideração um ponto que pode ser divisor de águas para a sua vida, ou não. Mas a ideia é que nós não somos responsáveis pelas decisões erradas de ninguém. Não somos. Isso passa por qualquer coisa ruim que alguém possa fazer contigo e te vitimize, de fato. Rebente contigo. Te deixe sequelado. Mas é também verdade que nós somos inteiramente responsáveis por nossas ações e reações. Não somos responsáveis pelas decisões erradas de ninguém. Mas somos inteiramente responsáveis por nossas ações e reações. Reações, Felipe? Sim. Mas como vai ser isso? Então, se ele me dá um soco e eu dou outro, a culpa é minha e não dele? Eu só reagi. Bateu, levou. Você é responsável não pelo soco que leva, mas pelo soco que dá. Você é responsável pelo que você faz. Eu sou responsável pelo que eu faço. Mesmo que seja algo reativo. Se você utiliza disso como um divisor de águas, como isso começou a ser na minha vida, eu tenho certeza que a sua perspectiva da realidade
e dos seus relacionamentos vai mudar completamente. Completamente. Eu sei que soa um pouco estoico isso, mas é a pura verdade. Você não tem como culpar outra pessoa por aquilo que você faz. Isso não faz o menor sentido. Quer ver? Pensa um pouquinho. Como é que você vai culpar alguém por algo que você faz? Então, nesse caso, existe uma grande diferença entre ser uma vítima, o cara que leva o soco, mas o cara que vive de coitadismos porque levou o soco. É completamente diferente. E é basicamente sobre isso que a gente vai tentar com muito cuidado, porque é um campo minado isso aqui. A gente quer falar sobre isso. Porque talvez você se identifica com um cenário de vitimismo por vários fatores. Talvez não seja nenhuma coisa, são vários fatores. E talvez chegou o dia, e eu espero que sim, que você vai dizer: eu fui vítima, doeu, me marcou, não tem como voltar atrás, não há o que fazer em relação com isso. Mas não mais. Mas parou. E talvez você vai decidir. Isso não é algo emocional. Você vai decidir lidar com isso. E aí em todas as esferas, em todas as possibilidades que estão na sua mão. Mas você talvez vai chegar ao ponto de dizer para si mesmo: eu sou responsável pela minha própria vida. Eu tenho autoridade pela minha própria vida. Eu não vou mais permitir que algo assim domine os meus pensamentos. Felipe, isso está muito coach, cara. Isso parece que não tem sentido nenhum. Como assim, cara? É uma dor que eu tenho. Felipe, acho que tu não está sendo empático em relação ao meu problema. Acho que tu não entende, tu nunca viveu, Felipe, o que eu vivi. Tu não sabe o que eu estou carregando há anos na minha existência. Tu não tem noção. Eu não tenho. É verdade. Os meus traumas, eu não encaro como grandes traumas. Né? Tem algumas coisas que me chatearam e tal, mas eu sou muito mais sanguíneo do que melancólico em algumas áreas da vida. Então eu vou só vivendo, né? Dia depois do outro. E aí eu nem lembro. Esse é o problema. Eu esqueço fácil dos socos que eu levo. E aí não é à toa, você me fez um mal, aí você vem me pedir perdão depois de uma semana. Hã? Beleza, tá perdoado, amigo. Eu nem lembro mais do negócio, mas é meu temperamento. O seu não é o meu. Pode ser que você é diferente. Então a ideia aqui é te antecipar que Deus pode te ajudar a atualizar a tua mente e transformar a tua sequela em algo poderoso. E aqui a gente sai do ambiente coach. Porque a gente está apelando à metafísica, à fé, a Deus, ao subjetivo, à espiritualidade. E aqui é onde você não tem controle mais, amigo, amiga. Eu estou dizendo que você não precisa lidar com a sua dor que te vitimizou sozinho, sozinha. Que é possível transcender essa condição. E eu não sei se você vai levar isso tão a sério quanto eu, mas não faz muito sentido. Eu sei, sentido tem a ver com cognitivo, razão, e essas coisas não mexem muito com a gente, mas não faz muito sentido a gente ficar remoendo, revivendo a mesma história, o mesmo trauma todo dia, toda hora. Então a gente precisa lidar com isso. Se a gente vai ficar lidando com isso o tempo todo no nosso coração, nas nossas emoções, né? Então por que não tentar uma alternativa para enfrentar isso de frente? Porque eu sei, em alguns casos, a gente gosta de alimentar o vitimismo. Não é à toa que Jesus chega para um cara que está
aleijado por 38 anos, e ele pergunta para o cara, ô meu, o que tu quer que eu faça? Tava óbvio, né? Jesus, tá vendo aqui? Tá cego? Não viu? Tu é o Messias mesmo? Não é possível. Tu é o Messias. Qualquer idiota sabe que o meu problema está aqui, ó. Não. O que você quer que eu faça? Porque tem gente que não quer andar. O que você quer que eu faça? Jesus falando para um cego. Porque tem gente que não quer ver. E é um contexto completamente diferente. Tem gente que gosta da dor. Transformar a dor numa luta, só que de uma maneira errada. E aí a gente vai pensar em toda essa história, olhando para uma história que, na minha opinião, é muito inspiradora. Faz muito sentido. E a gente vai ver um pouco da trajetória de um homem chamado José. Não é o Zé, marido da Maria. É o Zé do Egito. É o filho do Jacó. É um outro cara, é um cara do Antigo Testamento. E aí a história do Zé é uma história assim que, se você ler de verdade, você vai ter surtos de pena, de raiva, de alegria. Você vai torcer assim para o negócio. Porque é uma narrativa brilhante, cara. Vai de Gênesis, a história mesmo de Gênesis 37 até o último, né? Até 50. Mas eu acho que vale a pena você dar uma lida nisso e tentar arrancar ali do texto algumas lições, porque a gente vai passar bem rápido na história do Zé. Mas eu quero que você perceba a maneira como a circunstância se desdobra na história dele e como ele reage a cada passo. E talvez você que já conhece a história do Zé, eu preciso demais da sua atenção, para você não achar que você já sabe tudo a respeito da história do Zé. Eu quero que a gente faça uma releitura a partir da lógica dessa armadilha mental do vitimismo. Então, quando o Zé nasce, ele já nasce num contexto diferenciado. Porque o pai dele, o Jacó, ele gostava muito de uma menina chamada Raquel. E aí ele trabalha 7 anos para ter o direito de ter a mão da Raquel. E aí no dia do casamento, o pai da menina troca as filhas. E aí dá a mais velha no lugar da mais nova, conta uma história ali meio boba, o Zé cai naquilo. E aí tem que trabalhar mais 7 anos para ganhar aquele que ele queria mesmo. O tempo vai passando e a filha mais velha, uma menina chamada Lia, ela vai dando filhos para o pai do Zé, o Jacó. E filhos naquele contexto é sinônimo de bênção, de prosperidade, aquela coisa toda. Já a Raquel, que era de fato a pessoa que o Jacó amava, não dava filho. Até que um momento assim da história, depois de não sei quantos filhos, Deus abre a madre de Raquel e ela tem um filhão chamado Zé. Então imagina a alegria desse pai tendo um filho da esposa que ele de fato gostava. Então você vê que esse negócio de poligamia é uma porcaria, né? Cria um ambiente desastroso para a família. Deus não é favorável a isso, mas a cultura da época permitia esse tipo de bobagem. O ponto aqui é que ela tem esse filho, e no momento que ela tem o filho, ela chora, ela se alegra, pede a Deus por outro filho, e aí começa ali o desdobrar da história, conta algumas outras histórias paralelas, e a gente vai dar um salto aí para Gênesis 37, que é quando a gente começa a ver ali a história da família de Jacó. E aí o texto diz que José tinha 17 anos, ele cuidava ali das ovelhas com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E sabe qual era a do Zé? Ele era X9, né? Como é que é o nome disso? Fofoqueiro não, mas tem um nomezinho bem feio que vocês falam. Como é que é? Cabueto. Cabueta? Com quê? Ah, cagueta. Cagueta, tá vendo? Ele era cagueta. X9 é melhor, X9.
E aí tu imagina como era a cena, né? O cara cagueta, X9, filho da predileta do papai. O ponto é que o autor bíblico, quem está escrevendo a história, deixa claro uma coisa. Israel, que é o mesmo Jacó, gostava mais de José. E aí imagina os outros filhos olhando esse cenário, né? E aí, para piorar a cena toda, o Jacó manda fazer uma roupona diferente para o José. O texto diz que é uma túnica longa, né? A tradição diz que era uma túnica colorida, túnica real, mostrar ele como um príncipe. Aí tu imagina os irmãos vendo José perto do pai com aquela túnica. E aí o autor bíblico continua: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, tentavam a todo custo ridicularizá-lo. O ponto é que o José consegue ainda deixar o cenário dele pior, quando ele tem uns sonhos estranhos em que o sol se curva diante dele, as estrelas, não sei o quê, os feixes de matos se dobram diante dele, e dá a entender que meio que a família dele vai se dobrar diante dele. Aí ele fica assim, boladão com isso, e chama o pai, chama os irmãos: olha, eu tive um sonho, mexeu comigo, aquela coisa toda. E aí o pai: que isso, Zé? Subiu a cabeça a túnica? E aí os irmãos, né? E aí o autor bíblico diz: depois disso, seus irmãos tiveram mais ciúme ainda. O pai refletia sobre tudo, porque o pai era bobão, né? Era o predileto, filho da minha velhice. O ponto é que a primeira etapa da trajetória do Zé é esse sonho de grandeza na casa do pai. Filho predileto. Cara próximo ali do pai. E aí, os irmãos, com raiva desse cenário, começam a pensar em como matar esse cara. Como é que a gente vai matar esse bicho, pô? Esse bicho tem que morrer, pô. E aí começam a articular como vão fazer aquela coisa toda. Nesse meio tempo, o pai manda o Zé: Zé, preciso de um relatório para saber como é que os meninos estão lá no campo. E o Zé vai, né? X9, ele vai, acompanha ali os irmãos. E aí os irmãos, quando vê, lá vem ele, vamos pegar ele, vamos matar e jogar num poço. E aí o filho mais velho, o Rubem, diz: não vamos fazer isso com o Zé, não. Vamos jogar ele no poço, vamos pensar o que a gente vai fazer. Não, vamos matar esse cara. Eles jogam ali o Zé no poço, fica ali, ficam pensando, até que o Judá tem uma ideia boa. Já que vocês não querem matar, né? E a gente também não ganha nada com isso, por que a gente não vende o Zé? Eu vejo uns irmãos desses, é bom do Gabater, né? Não precisa de mais nada, né, com os irmãos desses. Vamos ganhar dinheiro com o Zé, pô. Tá vindo uma caravana ali que compra escravo, a gente vende ele, tira a túnica, rasga ela todinha, meu vontade de rasgar essa túnica, suja de sangue, e diz para o pai que um bicho pegou ele. Então, beleza, vamos fazer isso. Eles decidem não matar o Zé, mas vender o Zé como escravo. E aí é a terceira etapa ali da vida do Zé. Então você está vendo o Zé indo ladeira abaixo. O capítulo 37 do Gênesis é um momento assim, que você vê a vida dele indo de mal a pior. Porque o contexto familiar dele não é legal. Imagina, você ser o caçula e todos os seus irmãos mais velhos não gostam de você. É o contexto do Zé. O único que gosta dele é o pai. E o pai já é velho, o pai não brinca. Né? Então imagina o cenário. E aí os irmãos, que possivelmente eram as referências que ele tinha, jogam ele no poço, depois vendem como escravo.
Então você olha para um cenário desse e você se pensa nisso, diz assim, cara, se eu fosse Zé, eu estaria ferrado emocionalmente. Eu estaria que nem o Hard, né? Lembra do Hard? Ó céus, né? Ó vida, ó azar. Não é assim que ele fazia? O leão ali, o Lipe, era todo otimista, né? Vai dar certo, não sei o quê. Vai dar não, Lipe. Vai dar errado, eu disse. Não é assim que é? Eu estaria assim. Eu mudaria meu temperamento na hora, velho. Odiado pelos irmãos, jogado num poço sujo e vendido como escravo, meu amigo, acabou. Né? Acabou, cara. Acabou para mim. Acabou a vida. Então, a gente olha para a cena do Zé, mas a gente precisa lembrar de um detalhe importantíssimo. Que embora o contexto é difícil, o que a gente já viu? Que nós não somos responsáveis pelas decisões erradas de ninguém, mas somos responsáveis por nossas ações e reações. Então o que o Zé faz? Ele foi vendido. E eu tenho para mim que ele tinha assistido essa mensagem antes. Porque a reação dele é muito interessante. Ele é vendido como escravo e ele é levado para a casa de um egípcio chamado Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. E aí, à medida que ele vai trabalhando como escravo, o texto bíblico, o autor bíblico, ele deixa claro algumas coisas. A primeira delas é que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Porque, de fato, no versículo 3 a gente vê isso claro, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava, que tudo que ele realizava dava certo, o cara botou ele para dentro. Então a gente está vendo um Zé que não abaixa a cabeça, embora a situação é absurda. Que de fato ele é vítima de seus irmãos e de todo aquele contexto. Não é verdade? Eu desanimaria. O Zé não. A ideia aqui é que o cara ficou tão feliz com o Zé que tornou o cara administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então, uma quarta etapa boa na vida do Zé é que ele dá uma guinada na vida. Ele é escravo, ele está numa terra estrangeira, longe da sua família, mas dentro das possibilidades que ele tinha, ele alcançou a máxima posição. Dentro do contexto que ele tinha, ele alcançou a máxima posição. E não foi de graça. O texto deixa muito claro que ele está trabalhando nisso. Deus está com ele. E ele está trabalhando nisso. E as coisas vão dando certo. Só que, como dizem por aí, a alegria de pobre dura pouco. Além de inteligente, bom gestor, né? Tinha algumas ali cursos de extensões, pós-graduações na área de gestão. O cara era um gatão, pô. Sabe? Ele era aqueles caras assim, tipo eu, assim, que quando vai passando, o pessoal vai parando, os carros. Né? Eu não sei se você já andou comigo, mas é complicado, cara. Eu até te oriento a não andar muito comigo, né? Porque eu vou passando, né? O pessoal vai parando. E o Zé era assim, tipo eu, gatão. E aí, cara, o Zé chama a atenção da dona da casa. Acontece comigo isso direto, cara. O pessoal fica me ligando, eu deixo meu telefone silencioso. Que situação, viu? Se fosse Jeana, até que dava, né? Mas esse exemplo não dá, né? Não cola. O ponto, amigo, é que ela começa a se insinuar, chama Zé para um momento ali mais íntimo. Ele, não, estou fora, ele corre. Até que um dia, o troço está meio parado, ninguém na casa, ela encurrala Zé. E aí o texto bíblico fala algumas coisas interessantes. O primeiro deles é que o seguinte, ele recusou. E aí ele começa a introduzir o porquê que ele está recusando. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma na casa, porque eu faço meu trabalho. Eu faço tudo. Ele deixou tudo aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim, cara.
Eu tenho consciência plena disso. Ele não me negou nada. Eu posso tomar o iogurte, eu posso comer os negócios das frutas, eu posso comer as carnes que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser aqui, menos mexer com a senhora. Menos isso, porque a senhora é a mulher dele. Então assim, por que que eu ia fazer um troço desse? Algo tão perverso. E aí ele não fala contra o Potifar. O que ele fala? Contra meu Deus. E aí a gente entende de fato o que motivava Zé. Porque eu até já participei de uma rodinha de conversa, uma rodinha boba, que questionava, acho que a mulher de Potifar era feia, por isso que o Zé disse não. Porque as pessoas gostam de se vitimizar. E elas gostam de achar desculpa, tipo assim, eu faço isso porque eu sou homem. Né? Você já viu isso em algum lugar? Porque é difícil, para um homem é mais difícil. Não tem esse negócio? É mentalidade de vítima. É tentar culpar a circunstância ou o outro pelos meus problemas. O Zé não responde isso. O que o Zé responde? Por causa do meu Deus. Do que eu acredito. Então não interessa se ela era atraente, se ela não era atraente, a discussão é inútil. O ponto aqui é que, independente de quem ela era ou das vantagens que poderia ter, ele diz não por causa do seu Deus. E aqui muda todo o cenário, porque o Zé, ele tinha consciência da frase, que a gente está usando como base da nossa reflexão, de que nós não somos responsáveis pelas decisões erradas de seu ninguém, mas a gente é responsável por aquilo que a gente faz e como a gente reage a isso. Então, independente do contexto, eu me abstenho disso. O ponto é que essa mulher, não satisfeita com a atitude do Zé, ela rasga ali a roupa dele. O Zé tem problema com as roupas dele, né, cara? Rasga a roupa dele, mantém aquela roupa cativa. Quando o marido chega, ela dá um gritão. Estou fingindo aqui, na história não fala isso. Mas ela faz um teatro, né? Diz que o cara tentou abusar dela. E cara, ela era muito rigorosa no Egito. Não precisava de testemunha, nada. O cara já foi pego, não tinha o que falar, não tinha prova, não tinha nada. Mas tinha roupa. É suficiente. E aí a gente fica numa sinuca de bico, porque hermeneuticamente falando, pensando no contexto do Egito, isso era passível de morte. Um escravo que era pego fazendo um troço feio, independente do grau, era assassinado, era executado. Mas o Zé é preso. Então existe uma pequena possibilidade hermenêutica, isso é uma conjectura, do Potifar saber a mulher que tinha em casa. Existe essa pequena possibilidade, porque o cara deixa ele vivo. O ponto é que o Zé é lançado na prisão, e aqui é a quarta etapa da vida dele, cara. Cara, ele foi preso injustamente. Ele tem aqui, amigo, todo o motivo do mundo para dizer: cara, minha vida é uma droga. Ou então, né? Ó céu, só vida, ó azar. Se mutilar, se enforcar na prisão. Eu não consigo, não faz sentido, minha vida vai de mal a pior. Quando eu penso que o negócio vai começar a melhorar, olha só onde é que eu vim parar. Né? Não faz mais sentido? Para mim faz. E eu não sei se você pensou isso, mas quando eu estava lendo o texto, eu pensei exatamente assim: cara, o cara faz tudo certo, olha o que é que ele ganha. Tudo certinho. Conforme a lei. Baseado em princípios. Cara, ele fez tudo certinho e se ferrou. E aí alguns, pensando dentro dessa esfera, com esse pensamento vitimista, o que geralmente a gente pensa? Não vale a pena fazer certo não, porque eu já fiz tudo certinho e minha vida não está indo para frente. Fulano faz tudo errado. Leva uma vida porca, mas tem tudo. Toda semana ele posta num restaurante que eu gostaria de comer. Toda semana eu vejo ele com a esposa dele num lugar bonito. Tem a vida toda errada. Não é nem evangélico, né? Que o evangélico é invejoso, né, cara? Acho que não tem bicho mais invejoso que o evangélico, não. Tá vendo?
Olha só que absurdo. Eu faço tudo bonitinho. E aí eu me lembro, diante disso, porque eu não penso nisso só quando eu li a história, ou quando eu leio uma história como essa. Eu penso nisso direto. E quem não já teve inveja de gente ruim, que atire a primeira pedra. Eu já tive. Cara, como é que pode? Eu faço tudo certinho, olha só como é que eu estou. E olha só como ela está, como ele está. E aí eu me recordo de um texto extraordinário da palavra de Deus, que me dá base para isso, que fundamenta a minha fé. E esse texto está atrelado à maneira como o autor bíblico está narrando a história do Zé. Foi mandado para a prisão, ficou ali com os prisioneiros do rei. Mas olha só como o autor bíblico continua a história. Mas o Senhor estava com ele. Ele foi para o fundo do poço, né? Digamos. Mas o Senhor estava junto com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Eu gosto muito da língua portuguesa por vários motivos. E esse mais, para mim, faz toda a diferença no texto. Ele estava mal, foi injustiçado, foi jogado na prisão, tinha todos os motivos para estar, mas Deus estava com ele. Cara, essa conjunção faz toda a diferença na minha cabeça. Porque assim, se eu estou no pior cenário, na pior circunstância, mas Deus está comigo, embora pareça que eu não tenho nada, na verdade parece que eu tenho tudo. É por isso que você vai conhecer algumas pessoas que estão vivendo um ambiente, uma circunstância horrenda, horrível. Um cenário, uma doença, um trauma, um problema, e eles estão assim, de boa. E você não entende isso, porque muitas vezes, embora a circunstância seja difícil, o Senhor está com ele. Aí muda tudo. A vida já é difícil, né? Agora tu imagina sem Deus. É muito difícil. Agora tu imagina sem Deus. Quando você olha para isso aqui, você é obrigado a ir para aquele texto que eu disse que faz todo sentido para mim, que é um salmo extraordinário, Salmo 33, versículo 18 e 19. Olha só. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Você entendeu o salmo? Esse finalzinho faz toda a diferença. Mesmo em tempo de adversidade. Mesmo que as circunstâncias sejam completamente contrárias. Mesmo que nada faça sentido. Mas está muito difícil, tu não tem noção. Mas está com Deus? Se está com Deus é muito mais fácil. É possível, inclusive. É possível a gente encarar a vida de um jeito diferente. O ponto, e é o que a gente fica apaixonado pela história do Zé, é que lá na prisão ele se destaca, Deus está com ele, o carcereiro tem a simpatia do Zé e o encarregou de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou o responsável da prisão. O cara dá a chave do troço para ele. Tem noção do Zé, pô. Cara, o Zé é um cara fora da curva, meu amigo. Porque aonde ele está, ele ocupa o lugar mais alto. Você já viu gente assim? Você conhece gente assim? É gente que não tem espaço na maneira como ele articula para vitimismo. Beleza, está tudo ruim, está tudo difícil, eu tive uma infância horrível, educação péssima, cara, tudo contrário, mas eu vou fazer aqui o meu. Você conhece gente assim? Eu conheço algumas pessoas assim. É muito diferente, cara. Não estão me aceitando porque eu sou gordo. Brincadeira, pô. Que isso, pô. O Jô era gordo também, aí eu fico feliz. E aí a gente pode avançar. Mas o Tim Maia também era gordo. Tem dois gordos que se deram bem. O Tim Maia, mais ou menos, né? Mas, entendeu, né? Num período áureo, assim, do Tim Maia, né? Deus o tenha.
O Jô também, né? Parece que o gordo morre. E todo mundo morre. Vamos seguir. Começo a falar em morte, eu começo a pensar em taxa, aí eu já fico nervoso, né? Já começo a me vitimizar. Né? Mas, cara, aonde o Zé está, ele ignora o contexto e dá a carga. Não fica claro na história dele? O cara é escravo, tá nem aí. Avança. O cara agora tá preso, tá nem aí. Avança. Beleza, tá tudo errado, eu sou vítima. Avança. Cara, o texto diz que o carcereiro não se preocupava com nada. Onde Zé tá, ninguém preocupa com nada, já percebeu? Cara, o Zé é diferente, cara. Ele é expansivo, meu amigo. Ele faz o dele e deixa tudo em ordem. É impressionante. Eu não sei você, mas eu estou impressionado com a história do Zé. Eu estou impressionado. Agora eu estou mais impressionado ainda. Mas o que faz a diferença no texto não é tanto as habilidades do Zé, que é top, né? Parece que ele é um cara fora da média. Mas olha só. O Senhor estava com José. E aí tudo o que ele fazia dava certo. O grande diferencial de Zé não é só que ele não tinha preguiça. Meu avô chama porta-milar, aquela pessoa que tudo que faz mais ou menos. O Zé não era assim, mas ele tinha um aditivo insignificante, que era o quê? Deus estava com cara, pô. Imagina, da carga geral, total, 100%, e Deus está com ele. É extraordinário. Amigos, eu lhes apresento Zé. E eu não sei se em algum momento da vida o Zé se perguntou isso. Mas eu, no caso dele, olhando para todo o contexto, eu suponho que ele deveria se perguntar: poderia de alguma forma Deus usar as circunstâncias que me rodeiam para fazer algo em mim e através de mim? Parece que tudo que ele faz e a maneira como ele reage é como se ele estivesse dizendo isso. Será que, beleza, está tudo ruim, mas será que Deus não quer usar isso aqui de alguma forma para mexer comigo? Eu não estou insinuando que Deus causou o mal, que Deus fez com que aquilo de ruim acontecesse, mas será que Deus não pode usar isto, exatamente isto, o pior cenário, absurdo, vitimizador? Será que Deus não pode usar este cenário para fazer algo em mim ou através de mim? Então a gente vê a história do Zé e a gente vai vendo altos e baixos e ele continua avançando. Um ponto importante que vale destacar para a nossa atenção é algo que acontece na prisão, que é um dia que um cara tem um sonho e aí o Zé está lá: rapaz, eu acho que eu sei o que significa esse sonho aí. Significa que daqui a 3 dias você vai ser solto. Oh! Aí um outro: eu também tive um sonho, Zé. Como é que foi? Aí conta o sonho. O teu sonho já disse que daqui a 3 dias tu vai rodar. Ô Zé, dá uma profecia melhor aí, cara. Não, foi isso aí que eu entendi. O ponto é que dá certo. E aí o cara era o copeiro-chefe do faraó, do rei do Egito. Olha só que legal. O Zé descobre isso. Bicho, tu lembra de mim lá quando estiver com o cara. O cara lembrou nada. O cara esqueceu. E aí, Deus não esqueceu, né? Deus não estava contando com a memória do copeiro-chefe. 2 anos se passam. Zé continua fazendo dele. E aí o faraó tem um sonho, cara. E aí começa a encher o saco dos sábios e magos ali do Egito, porque sabe como é o rei, né?
Não sei se você já conviveu com o rei, mas rei, eu convivo direto com o rei e eu sei, o cara tem um temperamento pesado, né? Eu tenho esse... Aí o copeiro, rapaz, tu já está há dias pensando nesse sonho. Tem um cara, um hebreu, que na época que eu fui preso, não sei se o senhor se lembra, naquela época que o senhor me prendeu, me deixou 3 dias de molho. Pois é, rapaz, eu tive um sonho, o cara me disse, e aconteceu padrão, do jeito que ele disse. O bicho é um benzedor, não sei o que eles são não, os hebreus é meio estranho. Mas ele disse, para mim, e o que ele disse aconteceu, e o padeiro aconteceu igual também. Aí o faraó, pois traga escaba para mim. Aí foram atrás do Zé, trocaram a roupa dele, fizeram a barba, e o Deck foi lá, fez o H. Que o Deck é antigo já na barbearia, né? E, cara, foi interessante que o faraó encontra o Zé, né, bem trajado. Cara, eu tive um sonho, ninguém consegue resolver, ninguém consegue interpretar, isso está me enchendo a paciência. Mas eu ouvi falar que você é um cara que tem as habilidades, né? Sabe jogar as cartas, os negócios, resolver. E assim, eu vou te contar e tu vai me dizer. O Zé poderia dar uma carteirada, não poderia? Rapaz, uma oportunidade dessa eu não vou perder nunca. Realmente, faraó, não sei se te contaram, mas desde os 17 anos que eu trabalho com sonhos. Eu poderia ou não? E assim, isso acontece direto. Essa questão aí do copeiro foi uma de muitas. Eu trabalho com sonhos, né? Eu sou um intérprete. Nem isso. Não depende de mim. Por alguma razão ele diz, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele tira total atenção dele mesmo e coloca os holofotes em Deus. Pô. Eu não sei se eu faria isso. Porque eu sou gente ruim, viu? Gente da pior qualidade. O Zé não é Felipe. O Zé não é você. Cara, o Zé, ele está olhando para a história dele, cheia de altos e baixos, e ele tem consciência total. Deus está direcionando a minha vida. Eu não sei como, eu não sei para onde, eu não sei como vai ser. Mas Ele tem o controle da minha história. Eu vou continuar fazendo o meu máximo aonde eu estiver. E eu não vou me submeter a uma mentalidade de vítima. Eu vou fazer o meu e confiar no meu Deus. E aí o faraó conta o sonho, uns negócios misturados com vaca, com milho, aí o Zé escuta aquilo, entendeu ali, bateu. Seguinte, o senhor só teve um sonho, parece 2, né, mas foi só um. Deus revelou ao senhor o que ele está para fazer. Em resumo é o seguinte, meu velho, 7 anos de fartura, vai ser incrível. Mas cuidado, não vá logo comprar o 15, né, o Pro Max, não vá logo trocar de computador, de carro, de casa, não sei o quê, trocar de carro, não. Tem que ter cuidado, porque vão ser 7 anos de muita fartura e logo em seguida fumo. Vai ser muito difícil. Então, a fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. E o sonho do Senhor veio 2 vezes, mas é o mesmo sonho, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. Como eu não entendo nada de sonho, eu não sei qual é a lógica desse negócio de 2 vezes, não sei o quê, mas o Zé entende melhor, ele pode afirmar isso com todas as letras. O ponto aqui, cara, é que o Zé cumpriu a sua missão, não é verdade? O que ele foi fazer lá? Ouvir o troço e dizer o sonho do cara, o que significava. Só que o Zé, amigo, ele é um gestor. O Zé não tem aquela mentalidade, coitadinha, eu estou diante do faraó, eu tenho que ter um cuidado. Não. O Zé não está nem aí, cara. Zé, ele não se constrange com a presença de um rei imponente. E aí quando está todo mundo discutindo a respeito do sonho, meio que o Zé levanta a mãozinha assim, ó. O que foi, hebreu? Tem uma outra coisa. É sobre o sonho? Não. Mas é só uma ideia.
Vê aí o que vocês acham. Faraó, procure agora um homem criterioso e sábio e coloque esse cara no comando da terra do Egito. O senhor também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante esses 7 anos de fartura. Vai ter muito sobrando. Esse quinto não vai fazer nem tanta diferença assim, porque vai ser uma colheita muito grande. E aí, o que o senhor vai fazer? Eles vão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo e que vai ser feito sob o controle de Faraó. E eles vão ser armazenados ali nas cidades, lugares estratégicos dentro do Egito. Esse estoque servirá de reserva para esses 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra, agora não é mais só o Egito, é o mundo antigo, que a terra não seja arrasada pela fome. E aí todo mundo ficou assim, ó. Porque depois você lê, parece óbvio, né? Mas imagina, na corte real do cara, ele está dando a opinião dele. José não está nem aí, se é o faraó, se não é. Minha opinião é essa, cara. Sou acostumado, na casa de Potifar eu fazia isso. Na prisão eu faço isso direto. Sou acostumado a lidar com escassez. Sou acostumado a ser jogado em poço por ser vendido. Eu sei o que é isso. Então se o senhor fizer isso, vai dar certo. E aí o plano pareceu bom, né? Acho que até um eufemismo aqui do autor, a todos os conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como esse cara? Aqui, gente, o Zé não está se oferecendo, não. Ele deu a opinião dele. Ele não falou, me coloca que vai dar certo. Porque tem uns caras que são assim, né? Eles não dão o pulo do gato, né? Eles só dizem, se bota na minha mão que vai dar certo. O que vai fazer? Não sei. Confia. Tem gente que a pedância é sem tamanho. O Zé não é assim, cara. Ele dá o roteiro. Ele dá o planejamento. Agora é só preencher o planejamento estratégico, rei. O plano é esse, cara. Cara, como é que a gente vai achar alguém? É você. E aí o faraó dá testemunho daquilo ou de quem está sobre a vida de José. Deus. Cara, o que você tem, Zé, é algo divino. Eu quero ser comigo. E aí o faraó dá aquela suntuada no troço, né? A partir de agora, gente, depois de mim, Zé. Vou dar até um nome melhor, porque Zé não é um nome de gente. Zafenate Paneia, é um nome mais complexo, né? Para não ficar Zé, né? Zé fica muito assim, meia boca, né? Zafenate Paneia, é como vai ser chamado a partir de agora. Tá aqui, ó. Prova aqui, ó, o anel, bota no dedo do cara. Ninguém pisa nem tira o pé do chão sem que Zafenate, não é mais Zafenate. Zafenate diga. E aí o cara se torna Duneida, o governador do Egito, meu velho. Então tu pega a progressão da vida desse homem, meu amigo. É loucura, cara. Fala sério, não é inusitado isso aqui? Mas eu penso, olhando para isso, será que Deus não está fazendo isso com as nossas vidas também? Será que Deus não poderia usar as circunstâncias que nos rodeiam para fazer algo na nossa vida? Lembra, eu não estou dizendo que Deus causou a desgraça, a catástrofe, mas Ele não pode usar isso. Quando a gente olha para essa dinâmica da vida desse cara, é muito diferente. E aí você vai ver a história do Zé, acontece exatamente como ele falou ali na predição do sonho do faraó, o tempo passa, a fome ataca, assola a terra, inclusive a família dele. E aí a família dele, como todo o restante do mundo antigo, vai buscar alimento ali no Egito, cara. E aí ele tem um encontro ali com os irmãos dele, é um negócio, é uma cena fantástica, fantástica. Então eu queria te desafiar a ler a história bíblica. Mas onde eu queria chegar é no momento exato em que o pessoal já vai morar no Egito, o pai de Zé morre, e aí os irmãos ficam com o coração na mão, pensando assim, cara, agora que o pai morreu, Zé vai se vingar da gente. Olha só o que ele diz no último capítulo do Gênesis. Vendo os irmãos de Zé que seu pai havia morrido, disseram,
E se ele guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? O que você faria se você estivesse na pele do Zé, com a autoridade dele? Muitos de nós iam se vingar. Eu não sei não, viu? Podia não matar, mas fazer dançar. Pá, 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 dança, covarde. Não é verdade, gente? Mas a mentalidade do Zé, meus amigos, não é a nossa. Ele tem uma noção da história dele muito diferente. Olha só como ele responde a isso. Cara, eu estaria no lugar de Deus. Fiquem de boa, pô. Vocês não estão entendendo nada. Eu estaria no lugar de Deus, iria retribuir o mal com o mal. Eu sou responsável, minha gente, por minhas ações e por minhas reações. Eu não vou fazer uma doideira dessa. E aí como é que ele complementa? Vocês, de fato, fizeram, planejaram o mal contra mim, mas Deus, que está comigo, sempre esteve, tornou o mal que vocês fizeram em bem, cara. É uma leitura da história muito diferente. Beleza, eu não estou dizendo que o que vocês fizeram foi um plano de Deus e não sei o quê, e por isso vocês estão impunes. Não, Zé não está falando isso. Não, o Zé esqueceu. Não, o Zé não esqueceu. Então como é isso? O Zé perdoou, pô. Perdoar não é esquecer. Perdoar é dar a chance de quem te fere, de quem me fere, nascer de novo na minha vida. Eu, Felipe, sim, dói mesmo. O que eles fizeram, pô? Absurdo. Humilhante, aviltante. Mas e aí, vamos parar a vida? Nos vitimizar? Tentar retribuir, como eu tiver a oportunidade. Zé não está nem aí para isso, cara. Eu sei quem guia a minha vida. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem moldou a história. E mesmo com todos esses desafios, Ele me direcionou para o cenário ideal. Eu não estou sozinho, eu não vim para cá sozinho, cara. Vocês não estão entendendo, não. Vocês realmente fizeram, acabaram com a minha vida, mas Deus me levantou. Vocês destruíram com a minha adolescência, com a minha juventude, vocês acabaram comigo. De fato, vocês fizeram. Mas Deus me levantou. Deus mudou a minha história. Entende isso? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Zé tinha total consciência, ele pensava muito claramente, cara, se eu não fosse vendido como escravo, eu nunca teria ido para a casa do Potifar. Se eu não fosse para a casa do Potifar, eu não seria preso. Se eu não fosse preso, eu não teria contato com aqueles caras, o copeiro e o padeiro. Se eu não tivesse contato com o padeiro, eu não conheceria o faraó. E se eu não conhecesse o faraó, não iria acontecer a preservação de toda uma nação e de uma região ao redor dela. O Zé tinha consciência do que Deus estava fazendo na história, pô. Ele não estava focado na vida dele, na dor dele, nos problemas dele. Ele estava focado em quê? No que Deus está fazendo na história. A vítima não tem espaço para pensar nesse tipo de coisa. A vítima só pensa na dor dela. Não é verdade? Tá rodeando, assim, andando em círculos anos. Na mesma dor, no mesmo trauma, no mesmo problema. E eu sei, cara, foi difícil? Foi. O que você pode fazer agora em relação a isso? É só isso? Só lamentar? Não tem como você dar um passo a mais, tentar uma outra forma, de um outro jeito. Mas não estou conseguindo. Cara, então busca ajuda. Ajuda psicológica, psiquiátrica, não sei, cara. Mas não vale a pena se manter nisso. Zé deixa muito claro, cara, não tenham medo, eu vou sustentar vocês, os filhos de vocês. Fiquem de boa. Sou irmão de vocês. Eu não vou dar o troco. Não vou dar o troco.
O Zé tinha consciência, absoluta consciência, que nós não somos responsáveis pelas decisões erradas de ninguém, mas nós somos inteiramente responsáveis por nossas ações e reações. Eu não vou fazer como vocês estão fazendo comigo, como vocês fizeram comigo. Eu me recuso a fazer igual. Porque eu tenho consciência que Deus usou na minha vida e vai fazer assim na vida de um monte de gente. Ele usa circunstâncias horríveis para fazer algo em nós e através de nós. Exatamente isso que o apóstolo Paulo deixa muito claro nesse texto fantástico de Romanos, quando ele diz, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. E olha só, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Resumo básico. Deus usa as circunstâncias da nossa vida, não estou dizendo que Ele causa. Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos moldar. Ele usa no texto aqui para o bem. Bem é diferente de para o prazer de vocês, para o meu prazer. O bem às vezes não é prazeroso, não é agradável, às vezes dói, às vezes incomoda. Né? Eu prefiro comer o hambúrguer do que comer uma danada de uma salada que a Nayan fez para mim. É minha preferência. Mas o hambúrguer não vai fazer tão bem para mim como a salada, entende a diferença? Bem é diferente de prazer. Ele não trabalha para o teu prazer e para a tua felicidade, ele trabalha para o bem. E o que é bem dentro do que o apóstolo Paulo está falando aqui? É você ser moldado, modelado a imagem de Jesus Cristo. O bem é você parecer com Jesus. Então Deus, a intenção de Deus em moldar a tua história não é te fazer mais feliz e satisfeito, cheio de alegria na sua vida. Isso é bacana, mas não é esse o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Você ser parecido com Jesus. Muda todo o jogo. Em resumo, Deus não está aí para te fazer feliz. Deus está aí para te fazer como Jesus, para te santificar, para te deixar mais parecido com Jesus. É por isso que não é coach. Entendeu a diferença? Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente conclui isso de forma muito objetiva. Deus pode, cara, usar as circunstâncias que me rodeiam, por pior que elas pareçam, para fazer algo em mim, para mudar a minha vida. Isso é o que faz o jogo mudar. Então, eu tenho mais 44 slides aqui, que a história do Zé é 37 a 50. E aí, como vocês já estão bocejando, eu vou avançar para esse último slide se a menina liberar meu computador, que já estão cortando minha comunicação. Já começaram, porque parece que passaram 2 minutos aqui do horário planejado. E eu queria considerar 3 perguntas de praxe, olhando para a história do Zé e pensando nessa coisa da mentalidade de vítima. A primeira, me liberaram. Como é conviver com pessoas que sobrevivem de autocomiseração? E aí, vida, o que tu acha? Tradução: insuportável. É a vítima em tudo, ela culpa tudo, culpa o governo, culpa o mundo, culpa a família, culpa tudo. Beleza, cara. Todo mundo tramou contra ti? Foi sim. Tu acha que todo mundo tirou o tempo para tramar contra ti? Foi, eu acredito nisso. Tu acredita nisso? Acredito. O mundo está contra mim. Beleza.
Você já usou, agora é contigo, autocomiseração para alimentar uma mentalidade de vítima e justificar erros? Eu já. Tentar justificar as coisas feias que eu faço, empurrando para alguém. Ah, eu fiz isso porque fulano falou de mim. Por isso que eu falei dele. Eu sou fofoqueiro, mas não é porque eu sou fofoqueiro. É porque fulano deu motivo. Se ele não tivesse feito errado, como é que eu ia falar? Estão entendendo a coisa? Mas beleza, entendi. Como é que você vai fazer agora? Você tem um exemplo de um cara que ele dá uma aula de inteligência emocional, de resiliência. Uma aula de como a coisa roda, de como você tem que reagir. Eu estou super satisfeito com a aula do Zé. Não preciso de mais nada. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai pegar isso aqui e vai dizer assim, pronto, a partir de agora eu aprendi no domingo que eu vou abrir mão da mentalidade de vítima e eu vou ser uma pessoa, eu sou não sei o quê. Aí tu vai te olhar, não tem aquelas rituais, tu te olha no espelho e diz, eu sou o máximo, eu consigo, eu sou não sei o quê. Aí você muda de roupa, bota a roupa que você se sente mais empoderado e diz, eu vou conseguir, eu vou perdoar fulano, eu vou não sei o quê. Não tem uns negócios assim, eu já vi isso. Nunca tive coragem de fazer porque eu tenho medo. Né? Tenho medo. Mas não é isso não. Talvez você vai conseguir um dia, 2, 3, que a gente gosta dessas coisas. Mas se o problema central não for resolvido, você vai cair no vitimismo direto, o tempo todo. Vai ter recaídas com a sua mente de vítima. Porque esse tipo de armadilha, ela não é resolvida com esses olhadas no espelho. Com todo respeito a quem gosta de fazer isso. Continue. Foco. Né? Foco no espelho. A ideia aqui não é isso não, amigo. Eu não sei se você conhece a maior vítima de todas. Mas a maior vítima de todas é o nosso Senhor Jesus. Que não devia nada a ninguém, não tinha culpa de absolutamente nada. Você achou a história do Zé top? Você não tem noção da história de Jesus. Embora sendo Deus, não usou como usurpação, desejo, carteirada, o ser igual a Deus.